Ó, deu muito ruim o depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal. A coisa foi feia. Ficou feia para o Bolsonaro lá. O Bolsonaro foi chamado a depor porque 6 ajudantes do Bolsonaro, dos quais 3 ajudantes diretos dele, foram presos por conta da fraude no cartão de vacinação do Bolsonaro e de alguns desses ajudantes. Ok. Então o Bolsonaro foi treinado pelo seu advogado para falar sobre o caso na fraude do cartão de vacinação. E o Bolsonaro estava bem treinadinho, ensaiou direitinho a coisa. Vamos lembrar, o Bolsonaro é uma pessoa burra, então tinha que ensaiar muito bem direitinho. Então falaram, olha, Bolsonaro, você vai falar que em nenhum momento você mandou que falasse, que fizessem fraude no seu cartão de vacinação, que adulterassem coisa alguma, você não pediu isso, fizeram porque quiseram. Então a culpa é toda dos seus ajudantes, não é sua, Bolsonaro. E, além disso, você vai dizer que você sempre disse que você nunca se vacinou e ponto final, acabou. É isso que vai acontecer. Então, fique bem tranquilo, Bolsonaro, vamos te perguntar sobre isso, vão ser aí 10 perguntinhas, no máximo 10 perguntas. Thiago, eu li alguns depoimentos e eu vi que são entre 8 a 12 perguntas. Realmente, quando falaram aí para o Bolsonaro que serão 10 perguntas, estavam corretos. Tá na média, entre 8 a 12. Teve depoimento aí que teve 6 perguntas. Tá, ok. O que acontece? Foram 60 perguntas para o Bolsonaro. Pô, 8 a 10, 60. Você fala, Thiago, mas como tem tanta pergunta sobre o cartão de vacinação? Não! Perguntaram para o Bolsonaro sobre o dia 8 de janeiro. Perguntaram para o Bolsonaro sobre as mensagens do Mauro Cid, ajudante de ordens dele, com outros ajudantes dele que estão presos. Perguntaram para o Bolsonaro sobre as suas relações sobre seus 2 outros ajudantes de ordem, o Sérgio Cordeiro e o outro Sargento dos Reis, que tem o mesmo sobrenome que eu. Que desgraça! Pois bem, esses 2 aí têm mensagens que a Polícia Federal tem que provam que eles estavam tramando o golpe de Estado. Diretamente, eles com o Mauro Cid estavam tramando o golpe de Estado. Agora tem uma coisa, o Mauro Cid era o ajudante de ordens do Bolsonaro. Os outros 2 eram os ajudantes do Mauro Cid. Então eram ajudantes de ordem do Bolsonaro também. Então o Bolsonaro foi lá treinadinho, com tudo na ponta da língua, assim, ó. Pergunta, tá aqui, ó, para falar sobre um assunto. 80%, 90% das perguntas foram sobre outros assuntos dos quais o Bolsonaro não estava nem um pouco treinado para falar. Ferrou, mas ferrou bem ferrado para o Bolsonaro. A Polícia Federal, olha, o pior, enquanto o Bolsonaro falava isso e estava ali produzindo provas contra si mesmo, por quê? Porque ele respondeu a todas as perguntas. Ele se exaltou, só faltou chorar, mas respondeu a todas as perguntas. Bolsonaro, quando ele fica bravo, ele não fala, vou ficar em silêncio, não, ele começa a falar. E aí, quando provocado, ele fala mais e mais e mais. Então, o Bolsonaro respondeu a tudo. Foram 2 horas e meia de depoimentos. Estavam pensando que entre o Bolsonaro entrar com o carro dele na Polícia Federal e uma coisa, o Bolsonaro esperava que teriam ali apoiadores. Não tinha ninguém esperando ele. Só ali uns 10 a 15 jornalistas. E entre ele sair com o carro dele da garagem da Polícia Federal, ali já tinham uns 30 jornalistas para ver a saída, ele pensava que seriam meia hora, 20 minutos de depoimento no máximo. Foram quase 4 horas lá dentro, das quais 2 horas e meia de perguntas. E aí, não vazou ainda o depoimento, ou pelo menos não foi divulgado pela Polícia Federal. Veja, às vezes vaza, algum veículo solta ali quais foram as perguntas, ou algumas delas. Às vezes a Polícia Federal coloca público, torna público. O Alexandre de Moraes levanta o sigilo. Ok, não foi levantado o sigilo, não sabemos o que foi perguntado, mas estima-se que entre 8 a 12 perguntas, que é a praxe ali, foram sobre o cartão de vacinação. Então, estima-se aí que entre 48 e 52 perguntas, o Bolsonaro não fazia ideia de que ele ia responder sobre isso hoje. Não fazia a mínima ideia.
A coisa tá feia. Por quê? Porque a tese da defesa do Bolsonaro em todos os assuntos tá ruim. No caso da Michelle Bolsonaro dos cartões corporativos, a tese da defesa do Bolsonaro está desastrosa. É a tese de que, olha, a Michelle, ela usava os cartões do Bolsonaro, do Bolsonaro, da amiga dela, porque o Bolsonaro é pão duro. Eu tô falando, a justiça vai acreditar, nossa, então a Michelle usava os cartões da amiga dela, porque o Bolsonaro é pão duro. Tá, mas você ainda não explica por que o Coronel Cid sacava dinheiro do cartão corporativo, dinheiro público, dinheiro em espécie, e aí ele ia lá e pagava a fatura da amiga. Não importa se o Bolsonaro era pão duro, porque importa o seguinte, as suas despesas, Michele, eram pagas com dinheiro público, inclusive suas viagens, seu silicone, sua cirurgia, sapatos de 20 mil reais, aqueles vestidos caríssimos que ela usava, que a grande mídia nunca falava o preço, se a gente usar uma roupinha assim um pouquinho acima do preço, nossa senhora, mas a Michelle usava o que queria. Tudo com dinheiro público. Esse era o problema. Isso não responde. E essa é a tese do advogado do Bolsonaro. Aí você fala, pô, tá muito ruim a coisa. Aí você pensa, se esse advogado tá nesse nível, imagina o nível das respostas que o Bolsonaro não deu para a Polícia Federal quando foi perguntado, por exemplo, Bolsonaro, tá, temos conversas do Coronel Cid aqui com outros dos seus ajudantes em que eles estão falando sobre golpe de Estado. Temos conversas aqui em que foi divulgada uma conversa que o Bolsonaro foi perguntado sobre isso com certeza, em que o Tenente Coronel Cid fala com o chefe de gabinete do Bolsonaro, que é outro, que não está preso ainda, e eles falam sobre um encontro que o Bolsonaro tinha que ter com um ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E eles falam que o encontro tem que ser assim, ó, tem que trazer esse cara aqui sem ninguém perceber e tudo mais, ninguém vai ver que ele apareceu aqui. Tá. O encontro aconteceu. A Polícia Federal tem provas de que aconteceu o encontro. E depois esse ministro começou a dar decisões pró-Bolsonaro, a favor do Bolsonaro em todos os processos. Quer dizer, peraí. Isso foi perguntado ao Bolsonaro, não tenha dúvidas. O Bolsonaro atacava as urnas eletrônicas e esse ministro, ele passava pano. Então você fala, peraí, tá passando pano em troco do quê? Peraí, então esse ministro estava aí, o ministro do TSE, esse ministro estava aí na tentativa de golpe ou não? Lembre-se, o TSE vai mudando a composição, já não é mais ministro do TSE. Mas, inclusive, vão assumir agora 2 novos ministros e vai se formar a maioria para poder caçar vários deputados bolsonaristas e tornar o Bolsonaro inelegível. Então, a situação do Bolsonaro no TSE vai piorar muito. Mas tudo isso foi perguntado ao Bolsonaro e ele não tinha como responder. Agora, eu vou te falar o seguinte, a pior parte é a seguinte. 2 ajudantes do Bolsonaro, um era o sargento, que recebia dinheiro de uma empresa que fazia parte ali do esquema do Bolsolão. Outro é um capitão da reserva que já falou que quer confessar o crime e vai delatar, que é o capitão Cordeiro. Tá. Bolsonaro... Só de lembrar o vídeo, eu vou te mostrar aqui o vídeo, porque se eu falar você não vai acreditar. O Bolsonaro foi perguntado sobre as relações dele com esses 2 que eram ajudantes de ordem do Bolsonaro. Ajudantes de ordem. Eles estavam com o Bolsonaro todos os dias, tá? Aí vamos lá, resposta aqui dos advogados do Bolsonaro. Um pouco antes eles estavam falando com a imprensa, antes de ir à Polícia Federal. Olha, prepara, você vai ver o nível do problema em que o Bolsonaro está se metendo. Vamos lá. O Luiz Marcos dos Reis, que também teria... O presidente nem conhece essa pessoa, deve ter visto de passar. Né? Não, mas isso não, a gente está aqui, a gente é defesa de quem? Estamos na defesa do presidente da República. Eu não sei quem é essa pessoa, eu nunca convivi com ela, o presidente também não. A cadeia de hierarquia era o presidente, o tenente-coronel Mauro Cid. Então, estamos aqui para esclarecer todas as matérias veiculadas no fim de semana, objeto de transferências de conta, pagamentos de boletos, receitas, custos mensais,
E a defesa está à disposição para todo esse guarda-chuva de temas. Vou repetir. Não há, ao longo dos 48 meses de mandato, nenhum depósito na conta do presidente Bolsonaro de nenhuma empresa para pagamentos de conta do dia a dia dele e da família dele. Respondi, amigão? Olha, estão aí os 4 advogados do Bolsonaro. Quem responde é o Fábio Weingarten, que era o second do Bolsonaro. Ele também é um dos advogados do Bolsonaro. Essa é a melhor notícia que eu posso te dar hoje. O Fábio Weingarten é um dos advogados do Bolsonaro. Ele é uma das pessoas que está traçando a estratégia do Bolsonaro no processo. Pois bem, ele é perguntado sobre o Sargento dos Reis. Aí, o Bolsonaro, qual a relação dele com o sargento que cometeu diretamente o crime da falsificação ali do certificado de vacinação e tratou de golpe de Estado. O Bolsonaro nem conhece essa pessoa. A Polícia Federal tem uma ampla gama de provas, assim, são vastas as provas de que o Bolsonaro convivia com o sargento. Ele não apenas conhecia, ele convivia. O sargento era o ajudante de ordens do Bolsonaro. Ele era o assistente do Coronel Cid, que estava 24 horas por dia junto com o Bolsonaro. O endereço de trabalho do sargento era literalmente o gabinete, a antessala do gabinete do Bolsonaro. Esse era o endereço de trabalho do sargento. Então você fala, qual é o endereço dele? Aí você põe lá o endereço do Brasil, pá, antessala tal, número tal, que é a antessala do Bolsonaro. Trabalhava com o Tenente Coronel Cid. O Bolsonaro não conhecia. É uma tese burra. De todas as teses que a defesa do Bolsonaro podia ter, essa é a mais burra. Agora imagine o Bolsonaro respondendo entre 48 a 52 perguntas. Esse é o que se estima sobre temas de 8 de janeiro, de tentativa de golpe de Estado, assessorado por essas pessoas aí. Eu não sei se é pior o Bolsonaro sem assessoria alguma ou com esse pessoal aí do lado, mas a situação obviamente não foi nada boa. Hoje a Polícia Federal marcou um golaço. Hoje o Bolsonaro deu mais um passo muito amplo para sua prisão. Tudo indica o seguinte, o que estão fazendo com o Bolsonaro é o seguinte, é fritura em fogo alto. Agora vai ser fogo alto mesmo, é pancadaria nele, nos familiares, e familiares você vê, são os filhos, é a Michelle Bolsonaro, são todos eles, todos os dias na grande imprensa, em todos os locais possíveis, para que na população já fique no imaginário, ó, Bolsonaro vai ser preso a qualquer momento. Para que todas as pessoas politizadas, como você aí que assiste o Plantão Brasil até o minuto 13 do vídeo, até as pessoas que não assistem nada de política, comecem a pensar, peraí, por que esse cara não tá preso ainda, meu? Pô, esse cara devia estar preso. Quando isso começar a acontecer, é questão de semanas, aí vai ser a hora do bote. Aí, pá, pega esse cara. Mas até então, prepara, porque vai ter muito vazamento de muita prova e muita coisa que vai ser levantada ao sigilo, ou seja, que está em sigilo hoje, mas que, seja porque a investigação acabou, seja porque já pode ser levantado ao sigilo e tornado público porque, nesse momento, os investigados não podem mais tentar ocultar provas ou qualquer outro motivo, nas próximas semanas teremos muitas revelações e aí a fritura do Bolsonaro a fogo altíssimo vai continuar até a hora que joguem o Bolsonaro no óleo quente e aí é a hora que a gente vai comemorar muito, porque é quando o chefão da quadrilha será preso. Isso vai ser no dia D e na hora H, então esperemos o dia D e a hora H que tá chegando, viu? Tá chegando o momento. Ó, peça aí a sua inscrição no canal pra gente comemorar junto quando o dia chegar, viu? Falou!